Dor, o preço da liberdade. Uma das exigências essenciais para o verdadeiro crescimento espiritual e a profunda transformação pessoal é fazer as pazes com a dor. Nenhuma expansão ou evolução pode ocorrer sem períodos de mudança, que nem sempre são confortáveis. A mudança pressupõe ousar, colocar em questão o que nos é conhecido e nossa necessidade tradicional de segurança, conforto e controle. Essa experiência costuma ser percebida como dolorosa. Familiarizar-se com essa dor faz parte do nosso crescimento. Embora talvez você não goste dessa sensação de inquietação interior, é preciso ser capaz de sentar-se em silêncio e encará-la de frente se quiser ver de onde ela vem. Quando conseguir olhá-la cara a cara, você vai perceber que há uma camada de dor profundamente instalada no centro do seu coração. E essa dor é tão desconfortável, tão desafiadora e tão destrutiva para o eu individual que toda a sua vida é dedicada a evitá-la. Toda a sua personalidade é construída sobre maneiras de ser, pensar, agir e acreditar desenvolvidas para evitar essa dor. Como evitar a dor o impede de explorar a parte de seu ser que está além dessa camada, o crescimento real ocorre quando finalmente você decide encará-la. Como está no centro do coração, ela se irradia e afeta tudo o que você faz. Mas não é como a dor física que recebemos como mensagens do corpo. A dor física só está lá quando há algo de errado em termos fisiológicos. Já a dor interior está sempre lá, por baixo, oculta pelas camadas de pensamentos e emoções. Nós a sentimos com mais força quando o coração entra em torvelinho, quando o mundo não atende às nossas expectativas. Essa é uma dor íntima e psicológica. A psique é construída para evitá-la. Em consequência, tem como alicerce o medo da dor. Foi ele que gerou a experiência da psique. Para entender como isso funciona, observe que, se o medo da rejeição for um grande problema para você, as experiências que causam rejeição lhe darão medo. Esse medo se tornará parte da sua psique. Embora os acontecimentos reais de rejeição sejam poucos frequentes, você terá que lidar com o medo da rejeição o tempo todo. É assim que criamos um medo que está sempre lá. Se você está fazendo algo para evitar a dor, ela comanda a sua vida e todos os pensamentos e sensações serão afetados pelo medo. Você pode ver que qualquer padrão comportamental baseado em evitar a dor se torna um portal para a própria dor. Se você tem medo de ser rejeitado por alguém e abordar essa pessoa com a intenção de conquistar a sua aceitação, estará sempre pisando em ovos. Ela só precisará lhe lançar um olhar torto ou dizer a coisa errada para você sentir a dor da rejeição. O resultado é que, como abordou a pessoa em nome da rejeição, você estará à beira dessa mesma rejeição ao longo de toda a interação. De um modo ou de outro, seus sentimentos farão o caminho de volta ao motivo por trás de suas ações. Suas ações estão vinculadas a evitar a dor, e você sentirá esse vínculo em seu coração. É do coração que a dor vem, e é por isso que você sente tantas inquietações na vida cotidiana. Existe esse centro de dor no fundo do coração. As características da sua personalidade e seus padrões de comportamento servem para evitar essa dor, e você o faz preocupando-se com seu peso, usando determinadas roupas, falando de certo modo e escolhendo um penteado específico, por exemplo. Tudo o que faz envolve a intenção de evitar essa dor. Basta notar o que acontece quando alguém menciona seu peso ou critica suas roupas. Você sente dor. Toda vez que faz algo em nome de evitar a dor, esse algo se torna um vínculo que guarda o potencial da mesma dor que você está tentando evitar. Se não quer lidar com o centro da dor, é melhor que o que você faz para evitá-la funcione. Ao se esconder numa vida social movimentada, qualquer coisa que possa colocar a sua autoestima em questão, como alguém não convidá-lo para um evento, o fará sentir essa dor. Digamos que você chame um amigo para ir ao cinema e lhe diga que está ocupado.
Algumas pessoas podem ficar magoadas com isso. Você sentirá dor se a razão para o convite foi evitá-la. Digamos que você vá ao quintal e chame seu cachorro. Ei, Totó, venha cá. E ele não venha. Se você chamou o Totó para lhe dar comida, bastará colocar a vasilha no chão e deixar que ele coma quando estiver com vontade. Mas se chamou o Totó porque teve um dia difícil e ele não veio, você sentirá a dor. Nem meu cachorro gosta de mim. Por que você haveria de sentir uma dor sincera só porque o cão não veio? Por que haveria dor se um amigo diz que vai fazer outra coisa e não pode ir ao cinema hoje? Como isso gera dor? É que lá no fundo está uma dor que você não processou. Sua tentativa de evitá-la criou camadas e mais camadas de suscetibilidade, todas ligadas àquela dor oculta. De que maneira essas camadas se acumulam? Para evitar a dor da rejeição, você trabalha com afinco para manter as amizades. Como já viu que é possível ser rejeitado mesmo por amigos, você vai se esforçar cada vez mais para evitar que isso aconteça. E para ser bem-sucedido, precisará ter certeza de que tudo o que fizer seja aceitável para os outros. Isso determina como você se veste e como age. Observe que assim você não se concentra mais na rejeição. Agora a questão são as roupas, seu jeito de andar. Você pôs mais uma camada sobre a dor principal. Se alguém lhe disser, nossa, achei que você podia comprar um carro melhor do que esse, você sente uma reação perturbadora. Como isso pode causar dor? Qual é o problema de alguém dizer algo sobre seu carro? Na verdade, você tem que se perguntar o que causou essa reação em seu coração. Que sentimento é esse? Por que está acontecendo? Normalmente, ninguém pergunta por quê. Todos simplesmente tentam evitar que aconteça. É preciso ir mais fundo do que isso e examinar a dinâmica dessas camadas. No centro, há a dor. Então, para evitá-la, você tenta se ocupar com amigos e se refugiar em sua aceitação. Essa é a primeira camada. Depois, para assegurar a aceitação, você tenta se apresentar de determinado modo para conquistar mais amigos e influenciar pessoas. Essa é outra camada. Cada camada está presa à dor original. É por isso que simples interações cotidianas têm tanto poder de afetá-lo. Se a dor principal não fosse a motivação por trás da necessidade de se afirmar a cada dia, o que os outros dizem não o afetaria. Se a dor principal não fosse a motivação por trás da necessidade de se afirmar a cada dia, o que os outros dizem não o afetaria. Mas, como evitar essa dor é a razão pela qual você busca a aceitação, há um potencial de dor em tudo que lhe acontece. Então, você acaba se tornando tão sensível que é incapaz de viver nesse mundo sem se magoar. Não consegue sequer interagir com os outros, nem cumprir atividades cotidianas normais sem que os acontecimentos afetem o seu coração. Se observar com atenção, você verá que até as interações mais simples provocam algum grau de dor, insegurança ou inquietação. Para se distanciar um pouco disso, é preciso olhar essa questão de um outro ponto de vista. Saia numa noite estrelada e olhe o céu. Você está num planeta girando no meio do absoluto nada. Embora só possa ver alguns milhares de estrelas, há centenas de bilhões delas só na Via Láctea. Na verdade, estima-se que haja mais de 1 trilhão de estrelas numa galáxia espiral, e se pudéssemos vê-la, essa galáxia pareceria uma única estrela. Você está numa bolinha de terra, que gira em torno de uma estrela. Olhando dessa perspectiva, será que é realmente importante o que os outros pensam da sua roupa ou do seu carro? Você precisa mesmo se sentir tão envergonhado quando esquece o nome de alguém? Como deixa que coisas tão pequenas lhe causem dor? Se quiser sair disso, se quiser viver bem, é melhor não dedicar a vida a evitar a dor psicológica. É melhor não estar sempre preocupado em saber se os outros gostam de você ou se o seu carro os impressiona. Que tipo de vida é essa? É uma vida de dor. Talvez você não pense que sente essa dor com tanta frequência, mas sente sim. Passar a vida evitando a dor significa que ela está sempre a um passo. A qualquer momento você pode escorregar e dizer a coisa errada. A qualquer momento,
Qualquer coisa pode acontecer e você acaba devotando a sua vida a evitar a dor. Quando olha para dentro e começa a aceitar isso, você vai ver que está de volta às mesmas duas opções básicas. Uma é deixar a dor lá dentro e continuar a lutar com as coisas do lado de fora. A outra é decidir que você não quer passar a vida inteira evitando a dor e prefere se livrar dela. Poucas pessoas ousam introjetar o processo desse modo. A maioria nem sequer percebe que está às voltas com bolsões de dor que precisam ser trabalhados. Você quer mesmo carregá-los dentro de si e ter que manipular o mundo para evitar senti-los? Como seria sua vida se não fosse dominada por essa dor? Você seria livre, poderia andar pelo mundo completamente livre, se divertindo, à vontade, com o que quer que aconteça. Você realmente pode ter uma vida cheia de experiências interessantes e apenas curti-las, sejam elas quais forem. Pode simplesmente levar a vida e sentir como é a experiência de estar em um planeta girando no meio do nada até morrer. Para viver com esse nível de liberdade, é preciso aprender a não ter medo da dor e da inquietação interior. Enquanto tiver medo da dor, você tentará se proteger dela. O medo o levará a isso. Se quiser ser livre, simplesmente veja a dor interior como uma mudança temporária em seu fluxo de energia. Não há razão para temer essa experiência. Você não deveria ter medo da rejeição, de como se sentiria se adoecesse ou de que alguém morra e nem de que algo dê errado. Não se pode passar a vida evitando coisas que não estão acontecendo ou tudo ficará negativo. Você acabará vendo apenas o que potencialmente pode dar errado. Você tem ideia de quantas coisas podem provocar dor e inquietação interior? Provavelmente mais do que as estrelas do céu. Se quiser crescer e ser livre para explorar a vida, você não pode passá-la evitando a miríade de coisas que podem ferir a sua mente ou seu coração. É preciso olhar para dentro e determinar que, a partir de agora, a dor não é mais um problema, ela é só mais uma coisa no universo. Alguém pode lhe dizer algo capaz de fazer o seu coração reagir, mas isso passa. A experiência é temporária. A maioria das pessoas mal consegue imaginar como seria estar em paz com a inquietação interior. Mas, se não aprender a ficar à vontade com ela, você vai dedicar a vida a evitá-la. Quando se sente inseguro, isso é só um sentimento. Você consegue lidar com o sentimento. Quando se sente envergonhado, é só um sentimento, é apenas uma parte da criação. Quando sente ciúme e seu coração arde, basta olhar a situação com objetividade, como olharia um machucado leve. É apenas mais uma coisa no universo que passa pelo seu sistema. Ria dela, divirta-se com ela, mas não tenha medo. Ela não pode tocá-lo a não ser que você a toque. Vejamos uma tendência humana básica. Quando algo doloroso toca seu corpo, você instintivamente tende a recuar. Você faz isso até com cheiros e sabores desagradáveis. O fato é que sua psique faz a mesma coisa. Se algo inquietante entra em contato com ela, a tendência é se retrair, recuar e se proteger. Ela faz isso com a insegurança, com o ciúme e com qualquer outra dessas vibrações de que estamos falando. Em essência, você se fecha, o que é simplesmente a tentativa de colocar um escudo ao redor da energia interior. Você pode sentir este efeito como uma contração dentro do coração. Alguém diz algo desagradável e você sente uma inquietação no coração, então a sua mente começa a falar: não sou obrigado a aguentar isso, vou me afastar e nunca mais falar com essa pessoa, ela vai se arrepender. Seu coração está tentando se afastar do que está sentindo e se proteger para que não precise encarar este sentimento outra vez. Você faz isso porque não consegue lidar com a dor que está sentindo. Enquanto isso continuar, você reagirá, fechando-se para se proteger. Depois, sua mente vai construir toda uma estrutura psicológica em torno dessa energia fechada. Seus pensamentos tentarão racionalizar que você está certo e a outra pessoa está errada e buscarão descobrir o que você deve fazer a respeito. Se você cair nessa, isso passará a fazer parte de você. Durante anos, a dor permanecerá aí dentro e acabará se tornando uma das partes constituintes da sua vida inteira, configurando suas reações.
preferências e seus pensamentos futuros. Ao lidar com uma situação, resistindo à dor que ela causa, você precisa ajustar o seu comportamento e seus pensamentos para se proteger. Precisa fazer isso para que nada agrave o que guardou dentro de si sobre o incidente. Você acabará construindo toda uma estrutura de proteção em torno disso. Se tiver mais clareza para observar como isso acontece e compreender as consequências a longo prazo, você desejará se livrar dessa armadilha, mas só estará livre quando chegar a um ponto em que esteja disposto a liberar a dor inicial em vez de evitá-la. É preciso aprender a transcender essa tendência a evitar a dor. Seres sábios não querem permanecer escravos do medo da dor. Eles permitem que o mundo seja o que é em vez de terem medo dele. Participam integralmente da vida, mas não com o propósito de usá-la para evitar a si mesmo. Se a vida fizer algo que lhe cause inquietação interior, em vez de recuar, deixe que o sentimento passe por você como o vento. Afinal de contas, todos os dias acontecem coisas que nos perturbam. A qualquer momento você pode sentir frustração, raiva, medo, ciúme, insegurança ou vergonha. Se observar com atenção, verá que o coração tenta repelir tudo isso. Se quiser ser livre, você precisa aprender a parar de lutar contra estes sentimentos humanos. Quando sentir a dor, veja simplesmente como energia. Comece a encarar essas experiências interiores como energia passando através do seu coração e diante dos olhos de sua consciência. Depois, relaxe. Faça o contrário de se contrair e se fechar. Relaxe e libere. Relaxe o coração até ficar frente a frente com o lugar exato onde dói. Permaneça aberto e receptivo, presente, bem onde a tensão está. É preciso estar disposto a isso. Em seguida, relaxar e ir ainda mais fundo. Isso é crescimento e transformação profunda. Mas você não vai querer, sentirá uma resistência enorme. E é isso que torna esse ato tão poderoso. À medida que relaxar e sentir a resistência, o coração tentará recuar, fechar-se, proteger-se e defender-se. Continue relaxando mesmo assim. Relaxe os ombros e o coração. Desapegue da dor e lhe dê espaço para passar por você. É só energia. Basta vê-la como energia e deixá-la para lá. Se você se fechar em torno da dor e impedi-la de passar, ela ficará dentro de você. É por isso que nossa tendência natural a resistir é tão contraproducente. Se não quer a dor, por que se fechar em torno dela e armazená-la? Você acha mesmo que, se resistir, ela irá embora? Isso não é verdade. Se você se soltar e deixar a energia passar, ela irá embora. Se relaxar quando a dor aumentar dentro do seu coração e realmente ousar encará-la, ela passará. Cada vez que você relaxar e liberar, um pedaço da dor partirá para sempre. Mas toda vez que resistir e se fechar, a dor interior aumentará. É como represar um riacho. Depois, você será forçado a usar a psique para criar uma camada de distância entre você, que experimenta a dor, e a dor em si. É apenas isto, todo esse ruído dentro da sua mente, a tentativa de evitar a dor armazenada. Se quiser ser livre, é preciso primeiro aceitar que há dor dentro do seu coração. Você a guardou ali e fez tudo que pôde para mantê-la ali, bem no fundo, para que nunca tivesse que senti-la. Há também uma imensidão de alegria, beleza, amor e paz dentro de você, mas eles estão do outro lado da dor. No outro lado da dor está o êxtase. No outro lado da dor está a liberdade. Sua verdadeira grandeza se esconde no outro lado daquela camada de dor. Você deve estar disposto a aceitar a dor para passar para o outro lado. Basta aceitar que ela está lá e que você vai senti-la. Aceite que, se relaxar, ela terá o seu momento diante de sua consciência e passará. Sempre passará. Às vezes você vai notar um calor no peito à medida que a dor passar.
Na verdade, ao relaxar na energia da dor, você pode sentir um calor enorme no coração. É a dor sendo purificada. Aprenda a gostar dessa sensação. É o chamado fogo do yoga. Não será agradável, mas você aprenderá a apreciá-lo, porque ele o está libertando. Na verdade, a dor é o preço da liberdade, e no momento em que estiver disposto a pagar esse preço, você não terá mais medo. No momento em que não temer a dor, você será capaz de enfrentar todas as situações da vida sem medo. Em certas circunstâncias, você passará por experiências profundas que trarão à tona uma intensa dor interior. Se ela estiver aí dentro, mais cedo ou mais tarde aparecerá. Com um pouco de sabedoria, você a deixará em paz e não tentará mudar a sua vida toda de forma a evitá-la. Simplesmente vai relaxar e lhe dar o espaço necessário para que se libere e purifique ao passar por você. Você não quer ficar com essa coisa dentro do seu coração. Para sentir amor e liberdade profundos, para encontrar a presença de Deus dentro de você, toda essa dor armazenada precisa sair. É nesse trabalho interior que a espiritualidade se torna realidade. O crescimento espiritual existe no momento em que você se dispõe conscientemente a pagar o preço da liberdade. É preciso estar disposto o tempo todo, em todas as circunstâncias, a permanecer consciente diante da dor e trabalhar com o coração, relaxando-o e mantendo-o aberto. Lembre-se, quando se fecha em torno de alguma coisa, você fica psicologicamente sensível a essa questão pelo resto da vida. Como guardou a dor dentro de si, sentirá medo de que tudo aconteça outra vez. Mas, se relaxar, em vez de se fechar, a dor abrirá caminho através de você. Se permanecer aberto, a energia bloqueada aí dentro será liberada naturalmente e você não vai mais armazená-la. Esse é o ponto central do trabalho espiritual. Quando estiver à vontade com a passagem de dor, você estará livre. O mundo nunca mais será capaz de incomodá-lo, porque o pior que ele pode fazer é atingir a dor guardada dentro de você. Se não se importar com isso, se não tiver mais medo de si mesmo, você estará livre. Então, será capaz de andar por aí, mais vibrante e vivo do que nunca. Sentirá tudo num nível mais profundo. Começará a ter experiências verdadeiramente belas crescendo dentro de você. Finalmente você vai entender que há um oceano de amor por trás de todo esse medo e toda essa dor. Essa força vai sustentá-lo, vai alimentar seu coração lá do fundo. Com o tempo, você criará uma relação intensamente pessoal com essa bela força interior. Ela substituirá o modo como você lida com a dor e a inquietação interior atualmente. A partir deste momento, a paz e o amor serão os condutores da sua vida. Quando ultrapassar essa camada de dor, você finalmente estará livre das amarras da psique.